aí, galerinha, beleza? Vamos lá, né? Continuando aí nossos estudos. A gente está hoje aqui no laboratório, fazendo umas experiências aí, para ver se a gente entende um conceito que é muito doido, cara. A aula de empuxo. Usa assim a densidade, que é o que a gente viu antes ali um pouquinho, mas usa as ganhas, assim, tem que saber mesmo, tá? E olha, normalmente a galera não gosta, mas dessa vez vai gostar, tá? Quem assistir esse vídeo aqui vai ter que gostar de empuxo, vai ter que entender, né? Um pouquinho pelo menos. Então, pessoal, empuxo, não tem como falar de empuxo e não falar de Arquimedes. Arquimedes de Siracusa. Dá uma pesquisada aí no Google, dá uma olhada, a história dele é muito legal. Eu vou contar só uns detalhezinhos, tá? Mas dá para pesquisar bem mais. Então, olha só. O Arquimedes foi desafiado, ele era um cientista muito importante da época dele. Ele foi desafiado a responder para o rei se o artesão, o ourives, sei lá, o cara que mexia no ouro do rei, se ele estava roubando ou não. É mais ou menos isso. Por quê? Porque o rei deu, vamos dizer, um pedaço de ouro, tipo isso aqui. O rei deu para um cara, faz uma coroa para mim. Tá, quando volta... Não volta assim a coroa, volta com outro formato. Vamos dizer que volta assim. Tá, eu dei isso e voltou isso. Daí bota os dois na balança, pesa a mesma coisa. Então tá certo, então não me roubou. Será? Claro que não, né, irmão? Nada a ver. Existem coisas de formatos diferentes que pesam a mesma coisa, coisas de tamanho diferente que pesam a mesma coisa, que tem a mesma massa. Então não era simples assim. Só que como é que tu ia medir o volume de uma coroa? Cara, como assim? Não dá. Nem hoje não dá. Tem umas pedrinhas preciosas, aí tem umas texturas. Não dá para medir esse volume. Ok. Então, o rei ficou pensando, será que esse cara tá me roubando? Sei lá. Certo, o cara deu bandeira, saiu de carro novo lá, de carruagem nova, uma carroça nova. Pô, como assim? Como é que ele tá de carroça nova? Onde é que ele tirou essa grana? Deve estar me roubando. Daí chamou o Arquimedes. O Arquimedes começou a pensar. O Arquimedes, então, fez o seguinte, dá uma olhadinha, uma coisa básica, você já deve ter percebido isso, você já deve ter visto isso. O Arquimedes foi tomar banho. Naquele tempo, tinha, até na Bíblia fala isso, não sei se já ouviu falar, tem um tal de tanque de Betesda, não sei o que e tal, que o cara tava lá mergulhado, tá? No centro da cidade, uma banheira, que ia todo mundo, sei lá, tipo um clube. Quando eu era pequeno tinha um negócio de clube, ia todo mundo no clube, ia sócio do clube, não sei o quê. Tipo um clube. O Arquimedes foi lá pro clube e quando ele entrou na banheira ele percebeu, dá uma olhada aí, quando a minha mão entra, o que acontece com a água, A água sobe, cara. Ele percebeu isso. E daí ele, claro, óbvio, para um volume do tamanho da minha mão entrar nesse recipiente, o volume que está aqui, que no caso é água, tem que sair. Que volume? O mesmo, volume igual. Então se a minha mão, sei lá, tem 100 centímetros cúbicos, não sei o que é 100 centímetros cúbicos, não consigo pensar muito bem, mas se entrar 100 centímetros cúbicos de mão, tem que levantar aqui 100 centímetros cúbicos de água. Igualzinho, tem que sair, tem que se deslocar essa quantidade de água. Por quê? Porque dois corpos não podem habitar o mesmo lugar no espaço. Isso já tinha sido dito muito tempo antes, vocês já sabiam. Duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Então para entrar minha mão tem que sair a água. E daí ele saiu gritando, eureka! Olha, só entre nós aqui. Dizem que eles iam correndo pelado. Se tu botar aí no Google aí, imagens, vai aparecer ele com uma toalhinha. Não sei se ele lembrou da toalha. Ele saiu correndo, gritando, bem faceiro. E todo físico é meio louco, tirando eu. Ninguém achou muito estranho, não, certo, né? Ele saiu gritando, eureka, eureka, eu consegui, eu entendi, e beleza. Só, então, ele pegou e fez o quê? Bom, botou a coroa e o bloco que ele tinha recebido de ouro, os dois pesavam a mesma coisa. Tá, botou os dois dentro da água. Se os dois subissem a mesma quantidade de líquido, deslocassem a mesma quantidade de líquido, quer dizer que os dois tinham o mesmo volume. Não importava nem qual era o volume, os dois teriam o mesmo volume. Bom, se tiver, olha só, densidade é igual massa por volume. Se tiver a mesma massa e o mesmo volume, daí tem a mesma densidade. Daí os dois são de ouro igualzinho e daí o cara não tá roubando. Pessoal, vou dizer bem na real, eu já li história que o cara tava roubando e que o cara não tava roubando, então eu não sei. Mas o mais importante é o conceito, e esse a gente já tá pegando, né? Entendeu?
Então, o Arquimedes conseguiu compreender que um fluidos em geral, o ar, também os líquidos, né? Fluido que tem a capacidade de fluir, ele faz uma força vertical para cima, certo? Que é como se fosse para expulsar aquele corpo que entrou. Então, minha mão entrou aqui e surge uma força para cima, para tirar minha mão fora. Você já deve ter sentido isso, já deve carregar, já carregou alguém dentro d'água, assim, fica assim de boa, sei lá, com a namorada, né, com a mãe, com o pai, fica segurando. Se secasse a água, meu, caía a pessoa, tu não ia aguentar segurar, mas com a água tu consegue. Por quê? Porque a água está te ajudando, ela está fazendo uma força para cima, ok? O próprio navio, cara, o navio é pesadão, é gigante, e ele flutua, ele consegue ficar em equilíbrio ali flutuando, por quê? Porque tem uma força para cima empurrando ele. Mas um bom detalhe aí para pensar, né? Tá, o navio é pesadão, tem uma força para cima empurrando ele. Quem que é maior? Força-peso do navio ou o empuxo que a água faz? Se você pensou que é igual, tá aí, cara, é igual, óbvio, porque é tipo uma queda de braço. Se não sai do lugar, quer dizer que é a mesma força, tá em equilíbrio, e é isso que acontece. O navio nem sobe e é ejetado da água. Não acontece com o navio, assim como também ele não afunda, então ele fica em equilíbrio, flutuando. Toda vez que estiver a palavra nas questões flutua, força-peso igual a empuxo, essa é a relação que tem que vir na hora, assim, na mente. Flutua, força-peso igual a empuxo. Beleza, galera? Olha só, então, empuxo é isso aqui. Empuxo é igual a massa do líquido ou do fluido qualquer vezes a gravidade. A massa do líquido que foi deslocado. Isso que é o mais interessante. Para o empuxo, não importa o volume total de líquido, porque senão o cara pensa, tu ia largar o navio no mar e ter que calcular o volume de água do mar. Nada a ver. Não tem nada a ver isso aí, tá? Então assim, só interessa o volume de líquido que desloca. E só desloca um volume igual à quantidade de corpo que entrou no líquido. Embolou tudo. Entendeu não? Vamos de novo, com calma agora. O líquido que desloca, que sai, é igual ao volume de corpo que entra. Ficou bom, né? Pessoal, isso aí. Quando você entra na água, né, entra no mar para nadar, a água sobe um pouquinho o nível do mar. Nunca reparou? Eu andei engordando, eu reparei que tem subido um pouquinho mais o nível do mar. Óbvio que não, né? Mas numa banheira você percebe isso, cara, né? Você não enche a banheira até o topo e entra. Cara, claro que não, você enche um pouquinho menos. Daí você entra e daí beleza, né? A água sobe e fica tudo certo. Mais ou menos que entendeu, né, pessoal? Vamos ver se é verdade? Olha só o desafio então pra gente entender. Bom, quando flutua, força-peso é igual a empuxo, foi isso que eu falei. Tá, então vamos pensar aqui, ó, navio flutuando, tá? Eu vou desenhar aqui com meus dons maravilhosos de desenho aí, perfeito. Isso aqui é um navio, isso aqui é a água. Então, isso aqui do navio entrou na água. Esse volume de navio entrou na água, certo? Logo, um volume igual a esse aqui de água saiu para o navio entrar. Se eu pudesse pesar, isso é o conceito empuxo. Vai com calma aí, devagar. Se eu pudesse pegar essa água que saiu, que é esse volume de água aqui, que saiu, pego essa água, boto num recipiente, boto em cima de uma balança e meço a massa dela, o peso dela, seria igual ao peso de todo o navio. Entendeu? O peso de todo o navio. Como assim, professor? Flutua, ó. Se flutua, força-peso é igual a empuxo. Então, força-peso para baixo é igual empuxo para cima, certo? Força-peso igual a empuxo. Isso aqui, beleza. Peso do navio é a massa do navio vezes a gravidade. Empuxo é a massa do líquido vezes a gravidade. Que líquido? Do líquido deslocado. Então sim, uma massa dessa água aqui, uma massa de água igual ao volume deslocado, pesa o mesmo que todo o navio. E é isso que eu quero te mostrar que é verdade, cara. Eu vou te mostrar, olha que loucura, cara. Essa aí é muito legal. Presta atenção aí que eu vou me preparar aqui e já faço a experiência para vocês. Então, galera, olha só. Eu peguei esse pote, ó.
e coloquei ele em cima da balança e tarei a balança. Sabe o que é tarar? Ó, a gente coloca e com ele fica 0. Vamos ver se deu certo aí, porque às vezes ó, a gente tara e depois tira e já dá diferença. Ó, mas ficou certo, né? Até vamos tarar de novo, beleza? Então deu 0, tá? Ó, tarei, vai dar 0 direitinho ali e a gente não tem mais o que se incomodar, beleza? Então é como se não tivesse nada em cima da balança, tranquilo? Agora olha o que eu vou fazer, eu vou pegar esse copo e encher ele com água até a beiradinha, até a pontinha, tá? Fica de olho aí o que vai acontecer agora, ó. Então eu vou encher esse copo, né? Bem cheio, só que eu tenho que cuidar para ele não virar ali, que eu não quero que ele vire, tá? Não pode virar agora. Tem que virar depois, agora não. Ó, coloquei o pote. Pessoal, eu nem quero saber muito disso agora aqui. Esse número que está aparecendo aqui não é o que nos interessa, tá? Isso não importa. Eu vou encher um pouquinho mais isso aqui. Vou encher até ficar aquela, né, cheio mesmo, barriguinha ali em cima, tá? Então é um pouquinho mais que eu preciso encher e é o que eu vou estar fazendo agora. Vou estar enchendo assim mesmo, de verdade, muito, 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 tá? Então olha só, vamos aqui com esse negócio aqui, nem sei se é isso que se usa, não deixa o Chucão ver isso aí. Chucão, para quem não conhece, é o professor de química da escola. Aí ele fala que eu não uso os equipamentos direito, mas é que eu não sei direito, tá? Mas eu vou usar para dar certo, só tem que dar certo, só isso. Vamos lá, funcionando é a conta, né? Mais um pouquinho de água, ó, até ficar quase virando. Opa, opa, opa. Aí eu acho que ainda cabe mais um pouquinho. Nós temos que deixar bem, bem, bem cheio no último, assim, tá? Agora eu acho que é a última vez que vai dar para botar um pouquinho de mais de água. Olha lá, não pode virar. Chegou no limite, eu acho. Eu acho que é por aqui. Se eu botar mais, se escorrer, acabou a graça, não tem graça. Só então isso aqui, ó, eu já testei antes. Isso aqui é uma água oxigenada e flutua. Eu não posso arremessar ele aqui dentro, porque ele vai arremessar, ele vai afundar mais, porque vai ter um impulso junto. E daí ele vai acabar jogando mais água fora do que eu preciso que jogue. Eu quero que ele só retire um volume de água igual ao volume que entrar dele, certo? Ele flutua, eu sei. Então ó, eu vou colocando devagar, bem devagarinho, tá? E ele vai vazando. Ó, demorou um pouquinho a vazar, quer dizer que eu podia ter enchido um pouquinho mais. Aí já está por aí o nosso erro, tá? Ó, eu vou indo agora. Quando eu terminar de colocar, ele tem que ficar cheio igual como estava. Olha ali. Ai, 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 ficou cheião, ó, tá até lá em cima. Tu viu que eu ainda, aquela soltadinha pode ter feito sair mais água do que era para sair. Mas eu até acho que não, ó, porque ficou bem cheinho ali, bem legal. Tudo certo, tá? Agora eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou tirar essa água aqui um pouquinho para eu conseguir levantar ele sem virar mais, eu não quero virar. Então, ó, vou tirar um pouquinho da água, ó, para garantir que eu consigo pegar ele sem mexer, sem derrubar mais água. Olha lá, mais uma vez, que ainda tá muito cheio. Vê como tava cheião, né, irmão? Não sei aí no vídeo como é que tá aparecendo, mas para mim aqui tá muito cheio. Agora eu vou conseguir mexer, eu acho que agora eu não viro mais. Vamos mais uma vez, só para garantir, né? Aí, agora eu consigo pegar ele aqui, ó. Não posso virar água ali, senão eu altero a nossa experiência. Vou dar uma escorrida aqui, né? Ver se tem mais uma gotinha aqui que é do nosso recipiente. Tá aí, pessoal, dá uma olhadinha o peso que a gente tem ali, ó. 117,3 gramas, certo? Esse é o peso que a gente tem. Ó, lembra? Eu tinha tarado essa vasilha. Então, aqui é só o peso de água deslocada. Tem 117,3 gramas de água deslocada. Pelo conceito de empuxo, esse potinho aqui tem que pesar 117 gramas. Por quê? Flutuou, força-peso tem que ser igual a empuxo. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar isso aí? Ó, vou tarar no 0 e vou colocar o potinho em cima.
Tchan, 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 tchan. Nossa, cara, 115,4. Muito bom, por 2 gramas. Essas 2 gramas devem estar onde? Sei lá, aquela hora que eu soltei, né? Eu soltei ele assim, ó, e ele deu um pulo. Quer ver, ó? Se eu soltar agora, dá uma olhadinha, ó. Se eu soltasse aqui agora, ó, né, ó, a gente solta aqui, ó, ele solta água. E antes eu soltei assim, ó, ele solta água. Então foi isso, eu soltei um pouquinho mais forte, saiu umas gotinhas a mais. Mas foi muito pouquinho. Deu para tu entender? Quando flutua, força-peso é igual o empuxo. Legal? Agora, tem outras situações. Fica ligado aí que eu vou mostrar mais umas. Olha só, pessoal, mais uma situação então. Eu pego, ó, boto essa água aqui. Vamos ligar a balancinha primeiro aqui. Tá ligado? Tá ali, né? Ó. Vamos ver se ela vai ficar no zero. Ficou, né? Tá aí no zero direitinho. Tá, beleza. Ó, larguei esse copo aqui, pessoal. Daí eu tenho uma outra situação. Eu vou colocar esse objeto afunda, tá? Ele afunda, ó. Porém, ó, nota que sobe o líquido, ó, tá vendo? Ó, o líquido tá subindo. Quando eu solto o objeto, ele toca o fundo, certo? Ele toca o fundo. E daí, o peso de diferença que dá aqui, a diferença com o peso que eu tinha antes, quando eu tinha só o pote com líquido, e o peso que eu tenho agora, é o peso do objeto, é a massa do objeto, ok? Essa relação eu tenho, é ótimo, eu preciso disso. E o que mais eu posso cobrir? Se aqui fosse, sei lá, tivesse os ml aqui, as medidas, o quanto de volume subiu de líquido é o volume do corpo. Por quê? Porque o corpo ficou totalmente imerso. Se o corpo está todo dentro d'água, eu posso dizer que o volume do corpo é igual ao volume do líquido deslocado. O volume do corpo é igual ao volume do líquido deslocado. São iguais os dois volumes, certo? Porque o corpo entrou todo dentro d'água. Porém, neste caso, força-peso não é igual ao empuxo. Eu poderia dizer que, ó, alguém vai dizer assim, tá em equilíbrio, tá parado. Sim, tá parado. Por quê? Porque chegou no fundo. Se fosse muito mais profundo, ia entrar igual, ia até o fundo igual. Ia descer para sempre. Por quê? Porque a densidade do objeto é maior que a densidade do líquido. A densidade ele define a flutuação. Ó, aqui tem um trabalhinho de uma gurizada aí, ó, torre de líquidos. Quem é menos denso está em cima, quem é mais denso está embaixo. Isso não é opcional, né? Sempre vai ser assim, é uma coisa lá de densidade, a gente já viu isso. Então aqui também, esse corpo que eu coloquei, ele é mais denso que a água. Então a força-peso dele é maior que a força de empuxo. Porém, nesse momento, nessa situação aqui, está igual, está em equilíbrio. Mas não é força-peso e empuxo, surgiu uma nova força, força normal do chão. Então do solo aqui, né, da superfície do copo. Então o copo mais o empuxo estão iguais a normal. Então força é igual peso, desculpa. Força-peso igual força do chão do copo, do fundo do copo, mais força de empuxo. São as duas forças que tem para cima, empuxo e a força normal do fundo do copo. Essas duas estão para cima e o peso está para baixo, e aí sim tem equilíbrio. Porque senão ele ia continuar descendo e a gente ia ver, claro, uma situação de peso maior que o empuxo, certo? Se eu comparar aqui só peso com empuxo, vai dar essa diferença. Peso vai ser maior que o empuxo, certo? A gente pode calcular aqui, se quiser, o peso aparente. O que seria o peso aparente? Esse objeto, se eu pegar ele aqui, ó, eu pego ele aqui, eu sinto que ele é mais leve do que quando eu tiro ele da água. Agora ele ficou mais pesado do que quando ele está dentro da água. A água me ajuda a segurar ele. Isso se chama peso aparente. Aqui eu não tenho peso real do objeto. Eu tenho peso menos o empuxo. O empuxo está me ajudando, ok? Daí surge essa equação. Peso aparente, eu chamo assim, não sei como é que o professor chama, não sei como é que outras pessoas podem chamar, mas eu chamo de força de peso aparente, FPAP. Vai aparecer aqui do ladinho, deixa assim. Força de peso aparente é igual força peso real, né, que é aquela massa desgradada, menos o que tu calcular para o empuxo que o líquido está fazendo. Esse é o peso aparente de um objeto. Tranquilo? Certo? Então, se der negativo, como é peso menos empuxo, se der negativo, quer dizer que o empuxo foi maior que o peso, que é o caso, uma outra situação, quando a gente coloca alguma coisa que flutua. Se eu quisesse colocar essa caneta, ó, eu empurro ela para dentro d'água, ela até entra. Nesse momento aqui,
Tá em equilíbrio, mas não é força-peso igual a empuxo. Porque para baixo não tem só o peso, tem o peso mais a minha mão. Então o empuxo que está fazendo para cima está igual a força-peso mais a força da minha mão. Entendeu? Então tá, quando eu solto, ó, eu tiro a mão, o empuxo joga o corpo. Enquanto estava subindo o corpo, a gente pode dizer que o empuxo maior que o peso. Nesse momento aqui, peso igual a empuxo. Porque ó, entrou em equilíbrio, não está descendo nem subindo. E aqui só tem a força-peso e a do empuxo, ok? Então ó, quando está aqui, volume do corpo igual ao volume do líquido deslocado, força de empuxo maior que força-peso, certo? Quando eu solto assim, ó, o empuxo joga o objeto, mas entra em equilíbrio, certo? Peso aparente aqui ficou negativo, deu um valor negativo, porque na verdade esse objeto não consegue ficar dentro da água, eu que estou empurrando ele, certo? Essa fórmula do peso aparente é dar negativo. Entendeu aí mais ou menos? Só mais um comentáriozinho aí, então, as fórmulas que a gente tem, né? Como eu tinha falado, em empuxo, então, a massa do líquido vezes a gravidade. Massa do líquido, ó, se eu for pela fórmula da densidade, certo? Densidade é igual a massa por volume. Logo, massa é igual a densidade vezes volume. Massa fica densidade vezes volume. Então, ó, no lugar de massa, empuxo é igual a densidade vezes volume vezes gravidade. Essa é a forma mais tradicional para o empuxo. Tá? Essa é a forma que a gente mais vai usar. Ó, daí a gente tem força de peso aparente é igual a força-peso real da pessoa menos o empuxo, que eu comentei ali antes com vocês também, certo? A gente tem que cuidar que as unidades, como empuxo empuxo é força, é Newton. Então essa massa aqui tem que dar em quilograma. Quando eu tenho a unidade de densidade está em gramas por centímetro cúbico, eu tenho que transformar para quilograma por metro cúbico, porque daí quando eu fizer, se for quilograma por metro cúbico na densidade e o volume é em metro cúbico, a massa vai dar em quilograma, certo? Se eu não fizer isso, se eu multiplicar gramas por centímetro cúbico vezes centímetros cúbicos, a massa vai dar em gramas, daí eu tenho que dividir ela por 1000 para ter em quilos, pode ser também, mas se eu quiser fazer essa transformação aqui, ó, é vezes 1000, tá? Então qualquer densidade que tiver em gramas por centímetro cúbico. Tem outra, algumas vezes eles usam assim, ó, quilograma por litro. Quilograma por litro é igual a grama por centímetro cúbico. Cuidado, também tem que multiplicar por 1000 para ter quilograma por metro cúbico, tá? Daí, quando eu tiver volume em metro cúbico, densidade em quilograma por metro cúbico, facinho que isso aqui vai dar uma massa em quilogramas, vezes a gravidade vai me dar força em newtons, que é a força-peso do líquido deslocado. Tranquilo, pessoal? Tem que cuidar só mais uma expressão. A gente tem uma situação que fala assim, imerso e emerso. A gente tem que cuidar esse detalhe aí, tá? Imerso, pode pensar em interno, né? Fica fácil, é dentro. Interno, imerso, é dentro d'água. Emerso, lembra de externo, fora d'água. Eu faço uma brincadeirinha ali, até é ruim, né? Que é o meu diretor. O diretor da escola se chama Emerson. Emerson. Ó, o professor, o diretor da escola, vive fora d'água. E é o Emerson. Olha aí que legal. Se ele estiver dentro d'água e você encontrar ele na piscina, pode dizer que o nome dele virou Emerson. Tá, pessoal, beleza? Lembra disso aqui. O que me interessa é o volume imerso. O mesmo volume de corpo que estiver imerso é o volume de líquido deslocado. Beleza? Valeu, galera. Questõezinhas agora para nós testar bastante. Um abraço, deixa os comentários aí, curte para nós. Falou, valeu! Opa, belezinha, galera? Tranquilo? Estou em casa agora, terminei de editar o vídeo e não fiz novas questões, ok? Não corrigi novas questões no quadro e tal. Parei pela aula mesmo. Porém, aqui no canal, tá bem antigo, tem eu magrinho, assim, com cabeção, maior que o de agora. Tem eu com 3 questões já resolvidas no canal. Para quem é meu aluno, questões da nossa lista. Para quem não é, questões que trabalham a matéria que a gente acabou de ver. Então, acho que tá legal, né? Se precisar de mais, manda aí, manda nos comentários, a gente resolve, faz um vídeo fazendo a questão, ou eu adiciono na sequência, tá?
Mas a aula vai parar por aqui mesmo hoje. E aqui na volta, que ela deve estar por aqui, se é que eu conseguir fazer isso, eu devo ter colocado aqui os links das questões resolvidas para você olhar, certo? Por favor aí, né, segue junto com a gente, tá precisando, pede, tem e-mail aqui no canal, tem meu e-mail, tem WhatsApp, a gente troca uma ideia, não importa onde é que tu é, manda questões, manda PowerPoint, manda o que precisar aí, a gente vai se entender. Segue o nosso canal top aí, marca o sininho para ficar do mais parceria e curte aí, né, pô, por favor, não vai dar dislike, né, vai olhar outro vídeo. Valeu, até mais, obrigadão.